Estamos falando aqui, se não do maior, se você não é dos que pensa que esse é o maior jogo da história do Fluminense, estamos falando aqui do maior pré-jogo da história do Fluminense. Perdão, do maior pré-jogo da história do Raiz Tricolor. Vamos embora, é Boca Juniors e Fluminense. Final da Libertadores. Roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e hoje mais do que especial de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. E vamos embora porque esse daqui, meu amigo, é o pré-jogo de Boca Juniors e Fluminense na final da Copa Libertadores, da Copa Conmebol Libertadores 2023. O seu like aqui embaixo, cara, é muito bem-vindo. A sua inscrição nesse vídeo aqui, então. Sei que de repente, cara, eu acho muito difícil estar chegando um público novo hoje, não sei. Sei lá também, não sei de mais nada. Mas confere aqui embaixo se você que está assistindo esse vídeo, se você está inscrito aqui, você é inscrito aqui no Raiz Tricolor, porque isso ajuda. Isso faz o YouTube te mostrar mais vídeos do Raiz Tricolor. E não esquece de comentar aqui embaixo, é claro, o seu palpite para o jogo de hoje com quem vai fazer o gol também. Quero ver um comentário, quem vai acertar, né? Isso aqui no jogo de hoje. Bem, aquelas informações básicas que eu sempre dou sobre o jogo, para quem de repente ainda não tem isso na mente. O jogo às 17 horas, 5 horas da tarde o jogo de hoje. A transmissão da partida, que será no Maracanã, será feita pela Globo, TV aberta, não tem Sport TV, não tem primeiro, é só Globo, TV aberta, e pela ESPN. Mas é claro, você sabe, a gente faz a nossa transmissão em áudio diretamente do Maracanã, com todo o clima da torcida. Não só a nossa transmissão em áudio hoje, mas todo um super pré-jogo e pós-jogo também. Toda aquela nossa cobertura bizarra que vai começar 1 hora da tarde, não tem hora pra acabar, ok? Eu e Vitor Lessa na transmissão da partida, mas a gente já vai estar também no pré-jogo, com o Thiago Ferreira da Hora do Flu, o pós-jogo com o Renan, pode ser que, enfim... Tem uma galera que já falou, cara, se tu quiser que eu entre aí, gente que vocês curtem bastante, inclusive, que no pós-jogo pode ser que entrem também, enfim, ali, é claro, obviamente, num clima de comemoração, caso o Fluminense seja campeão. Mas, enfim, tá? São 8 jogos entre Fluminense e Boca Juniors, na teoria, aliás, são 7, né? Tem um lá atrás, da década de 60, que é uma derrota, né? Por isso são 2 vitórias, 3 derrotas e 2 empates, mas considerando só os jogos de Libertadores, jogos mais recentes, são 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Fica um dado aqui estatístico, relevante e importante que eu não sei se você sabia. Mas o Fluminense ganhou 100% dos jogos de final de Libertadores no Maracanã que ele disputou. Ele ganhou a partida. E o que importa hoje é ganhar a partida. Só sobre a regra, né, é importante também frisar aqui pra galera que tá caindo de paraquedas disso também, é jogo único no Maracanã. O Boca é mandante, tá? Mas isso não importa de nada, é jogo único no Maracanã com o campo neutro. Na teoria, esse campo foi escolhido antes de saber quem chegaria na final, por isso que acabou calhando do Fluminense ser o time da casa, mas o Boca teve uma melhor campanha na primeira fase. Jogo único, se empatar tem prorrogação, mais 30 minutos, e se persistir o empate, ou tiver um novo empate na prorrogação, aí sim cobranças de pênalti, beleza? Pra explicar a regra pra galera. Vamos lá, cara. Eu tenho algumas coisas que eu anotei aqui pra poder falar sobre esse pré-jogo, aqui essa abertura que eu faço, né? Primeiro dou informação, né? Que é o principal pra galera também saber já. E depois é que eu sempre faço um comentário sobre o jogo, sobre clima, sobre o momento, etc. Eu abri aqui falando se você discute se é o maior jogo da história do Fluminense ou não. Eu acho que é indiscutível que é o maior jogo de uma geração. Você tem uma geração que é um pouquinho a minha, talvez a galera um pouquinho mais velha, mas a minha já é bastante também, eu nasci em 95, que é uma geração machucada com 2008. Você vai ter a geração um pouco mais velha do que a minha, que é a geração que é machucada com a Série C, mas é feliz com 95. Enfim, você tem gerações. Esse jogo é o jogo de uma geração. Eu espero que ele seja dos jogos de uma geração em que a gente emende Libertadores em sequência, óbvio. Mas esse é o maior jogo de uma geração inteira que, cara... O cara que nasceu em 2005, que era criancinha, nem lembra nada de 2008, ele tá com quase 20 anos já.
Então a gente está falando de um jogo, sim, de uma geração, mas que tem que ter uma chave virada pro lado inverso do que foi 2008. A gente fala muito do nosso desejo pela Libertadores, e é um desejo genuíno, um desejo, é uma necessidade que o Tricolor tem, né? E coloca dentro de si, colocou dentro de si isso. E ganhar a Libertadores é uma vez. Ah, Gabriel, não, tem outros que tem um título. Não, tem. Você ganha a primeira vez e repete a vitória depois. Mas ganhar aqui é uma vez só. Você pode repetir as conquistas depois. Mas ganhar, conquistar a Libertadores é uma vez só. E a gente precisa disso, né? Como tricolor, é um anseio. Mas lá atrás, o Carioca, que era muito importante, sim, era. E os tempos mudam e hoje a Libertadores e a gente não tem. E é por isso que ela é a nossa obsessão. Tirando o sentimento do torcedor, a gente coloca aqui agora em um lado mais prático. São 18 milhões de dólares. 18 milhões de dólares para o campeão. Isso dá quase 100 milhões de reais, dali por volta de 80 milhões de reais. Isso é muito dinheiro. E fora tudo que isso projeta. As vendas saem por valores, de repente, até maiores. Os jogadores querem vir jogar aqui. E, claro, o retorno indireto também financeiro e de experiência para o torcedor. Se vai jogar campeão, jogaria a Recopa contra a LDU. São duas participações, são participações em 2 mundiais de clubes. O desse ano, enfrentando na semifinal o Al Ittihad ou o Al Ahly, se eu não me engano. Não, o Al Ittihad ou quem vem lá da primeira fase. Enfim, pode ser qualquer um ali. O desse ano com aquele modelinho, né, que já entra na semi. E o Mundial, Super Mundial de 2025, com um monte de times da UEFA, etc. E o Fluminense estaria lá. Além disso, o torneio interamericano, jogando com o Messi, torneio oficial, com o Comebol, com o CACAF, projeta demais um título hoje. E tudo foi preparado para hoje. Tudo foi preparado. Cada desenhozinho da temporada era esperando que o dia 4 de novembro fosse importante. E ele vai ser. Mas aí, meu amigo, a gente chega nesse jogo e tem uma dúvida dentro de campo. Vamos falar dela agora. Fernando Diniz tem uma dúvida na escalação. Essa frase não é verdadeira. Fernando Diniz afirmou na coletiva que ele sabe qual é a escalação que ele vai fazer. E nem dúvida é a gente. Será que o Fernando Diniz vai com essa escalação aqui? Diria que é pouco improvável. Fato é que hoje, John Kennedy e Martinelli disputam apenas uma vaga na equipe titular. O time titular do Fluminense para o jogo de hoje tem esses 10 jogadores aqui já confirmados. Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Nino na zaga, Felipe Melo do outro lado na zaga e Marcelo. André, Ganso, John Arias, Keno e Germancano. Esses 10 acho que estão confirmados. O Martinelli vem sendo, talvez, o mais pedido e talvez o jogador que dá mais estabilidade ao Fluminense num esquema parecido com o 4-3-3 que a gente viu o Fluminense atuar por mais vezes na temporada. O John Kennedy foi um meteoro que o Fluminense arrumou no jogo contra o Olímpia, principalmente. Já havia sido testado outras vezes. Mas acaba que existe uma crítica de que o Fluminense fica exposto demais com o John Kennedy e com o Marcelo, Felipe Melo e Ganso como marcadores. Só teria o André como marcador nato aqui no meio de campo. Eu não sei o que o Diniz vai botar em campo. O Boca, confirmado. Praticamente ali, né? Só não está confirmado porque não é oficial ainda. Goleiro Romero, Advíncula, Figal, Valentini e Fabra. A dupla de Fernandes, o Eck Fernandes e o Paul Fernandes. Christian Medina, Valentim Barco, Miguel Merentiel e Edinson Cavani. Esse é o time do Jorge Almiron. Eu fiz um vídeo, se você quer saber mais sobre esse time do Boca, principalmente individualmente sobre cada jogador desse time titular, quer saber o mínimo de histórico, eu fiz um outro pré-jogo, onde eu incluí só os jogadores do Boca e fui falando cada um deles. Publiquei no meio da madrugada, tá aí, se você tá querendo mais informação, quer assistir o jogo sabendo informações. Eu falei uma coisa que eu falei que o Medina era volante, mas é porque em espanhol, volante é meia, e eu acabei confundindo na hora ali que eu falei, já tava bem cansado. Mas enfim, é meia, né? O esquema do Boca acaba sendo mais ou menos esse daqui. Cara, não dá pra especular muita coisa. Final é final. A minha escalação hoje seria essa. Seria com o Ganso e com o Martinelli. Acho que o time fica mais equilibrado. E tem um detalhe, assim, tático do jogo que é
Posso estar errado também, tá? E às vezes eu posso até estar certo e minha tática dá errado, porque final é uma maluquice. Mas o ponto é, no geral, o Boca já vai colocar jogadores atrás da linha da bola. Já vai diminuir o espaço em campo. E o John Kennedy ser um jogador a mais ali, talvez não vá abrir tanto espaço para ele jogar. É mais interessante ter um Martinelli atrás da linha, né, da outra linha da bola, no caso, de frente com a bola no pé, criando e tocando bola. O Fluminense reter essa posse de bola, ter o controle da partida. Talvez seja mais interessante do que ter o John Kennedy lá, forçar uma jogada e pode dar muito certo? Pode, mas o espaço para dar muito certo vai ser pequeno. E corre o risco de tomar contra-ataques, que seriam, para mim, o grande problema do Fluminense no início num jogo de primeiro tempo ou de segundo tempo. Enfim, vai ser um duelo tático interessante. A partir de 1h da tarde, a gente vai estar debatendo tudo isso já lá em volta do Maracanã. Vamos para outra parte aqui do nosso pré-jogo, que a gente sempre bota, que é a parte da arbitragem. A arbitragem da partida será feita pelo senhor Vilmar Roldan. Árbitro com cara, jeito, estilo e apito de Conmebol. Ou seja, não espere do Vilmar Roldan uma expulsão, um amarelo com 9 minutos do primeiro tempo, se não for uma chegada muito grave. Não espere do Vilmar Roldan uma 18 minutos de acréscimo, não vou exagerar aqui, mas não espere nem 8 minutos de acréscimo num segundo tempo, principalmente se o jogo estiver empatado. Mesmo que um dos times tenha feito uma cera gigantesca. Não espere do Vilmar Roldan que ele vá marcar qualquer falta. Aliás, que ele vá até marcar faltas no início. É aquela arbitragem com a cara de Conmebol. Isso é bom ou ruim? A gente vai descobrir na final, de acordo com o jogo. Vilmar Roldan já apitou 7 partidas do Fluminense, são 4 vitórias nossas, 3 derrotas. Nunca apitou um empate. Só que desses jogos, só um foi como mandante. Uma vitória nossa contra o Cerro Porteño num jogo que já estava praticamente classificado. Nessa Libertadores ele apitou nossa vitória por 3-1 contra o Sporting Cristal, onde errou feio num pênalti não dado pro Germancano. Na verdade foram 2 mais 1, foi ridículo. E apitou River Plate 2-0 contra o Fluminense, lá no Monumental de Nunes, onde acertou ao dar um pênalti pro River Plate. Vamos torcer para que seja tudo ok. Cara, Boca Juniors chegou até essa final empatando todos os jogos do mata-mata. Ida, volta, ganha nos pênaltis. Ida, volta, ganha nos pênaltis. Os dados de pênaltis do Romero, seja no tempo normal, Romero, goleiro do Boca, seja na decisão por pênaltis, são impressionantes. Eu espero muito que, se a gente for para os pênaltis, o Fluminense esteja no ápice da sua concentração futebolística e emocional para escolher os jogadores certos e a gente sair campeão. A gente não... Eu falei isso num vídeo na semana passada e eu preciso repetir isso no pré-jogo. No coração e na mente do tricolor, não tem espaço hoje, às 7, 7h30, dependendo de qual for o roteiro do jogo, após o apito final da partida, não tem espaço para orgulho dentro do torcedor do Fluminense, para olhar e sentir orgulho se ele não tiver taça. Tô falando que todo mundo vai estar puto com os jogadores, não. Mas não vai dar pra sentir orgulho se não tiver taça. Sem taça, qualquer orgulho vai virar tristeza. Então, jogadores, tratem de ganhar. Tratem de ganhar, porque a gente precisa sentir orgulho do Fluminense hoje. E a gente precisa dessa taça. Chegamos a essa final com méritos, esperamos ganhar com méritos. Que Fernando Diniz tome as melhores decisões, que os jogadores tomem as melhores decisões, que o árbitro seja justo, né? E que no final... vence o Fluminense. Chegou a hora finalmente, hein? 4 de novembro, são 2h30 da manhã, hora que eu tô gravando isso. E em aproximadamente 13 horas, são 2h30, em aproximadamente 12h30, todos os tricolores provavelmente já estarão dentro do campo. E claro, daqui a 14h30, porque eu errei o cálculo, obviamente. 14h30, aí sim a bola vai estar rolando pro maior jogo dessa geração até hoje. Tamo junto, até a próxima. Chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores.